quando eu não leio e não escrevo, sobretudo quando eu não leio, eu fico me sentindo meio inútil, entende? Por mim, eu teria mais de 2.000, 3.000 livros, eu viveria entre eles. Mas isso não é uma sensação que todos têm, não é universal. Os livros começam a incomodar muito, às vezes dão traças. Eu tenho os livros aqui em casa e no escritório da minha mulher, entende? Dividimos. Ultimamente eu tenho concentrado as compras nos livros eletrônicos, nos 2 iPads que nós temos em casa. Mas aqui eu tenho coleções que eu comprei e trouxe comigo, que já estão velhíssimas, mas que são interessantes, porque são aquelas coleções feitas com papel bíblia, né? Tem o Guimarães Rosa, Machado de Assis, Dostoiévski, algumas obras completas que eu consigo ter, que foram muito úteis para mim. Uma do Borges, Luiz Borges, que eu li durante a pandemia. Eu tive a oportunidade de ler todos os volumes na pandemia. Felizmente, a pandemia me deu isso. E tem alguma coisa que eu guardo para ler quando eu começar a pensar em aposentadoria, porque são pesados. São trilogias, por exemplo, a trilogia do Ernest Bloch, O Princípio Esperança. Tem uma aqui guardada há muitos anos, do O Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur. Também é uma trilogia enorme, eu teria que ter um pouco de férias, ou então aposentadoria. Você está pensando nisso? Em aposentadoria, não. Quando eu ficar velho, vou pensar, né? Vou ter que ver isso, mais velho. Né? Ali fora, onde trabalho no escritório, eu vou acumulando os livros que eu consulto permanentemente, eu estou em contato mais direto. Né? Tem um escritor inglês, o John Gray, um pensador conservador, mas muito inteligente, porque ele tem uma visão de ecologia interessante, ele leva a visão de ecologia para os conservadores, ele diz que não deve ser exclusividade da direita. A minha intenção é exatamente fazer com que o meio ambiente seja transversal, passe por todas as correntes políticas. Né? E esse livro aqui brasileiro, que eu acho muito interessante, sobre o meio ambiente, as várias ideias de fim de mundo, de como as coisas vão acabar, que mundo é que virá, né? Inclusive uma crítica muito nova aqui no Brasil, né? Que é uma crítica dos aceleracionistas, aqueles intelectuais americanos e às vezes até franceses, até de esquerda também, que ao invés de acham que a questão da ecologia, na verdade os ecologistas são um atraso, que eles tentam deter o progresso, e o problema é exatamente avançar no progresso, criar uma situação em que a ciência e a tecnologia resolvam os principais problemas, né? E caso não resolva, pelo menos a conquista espacial como uma forma de resolver o assunto. Eu gosto de ler poesia, né? E a obra do Fernando Pessoa, por exemplo, eu sempre vou e volto nela. E como eu tenho essa relação também emocional com Minas, a do Drummond também, eu vou e volto constantemente. Eu tenho a impressão de que a minha leitura era uma espécie de tentativa de viver um mundo diferente daquele que eu habitava, entende? Então, através da leitura, eu tinha a possibilidade de sair dali e viver mundos muito mais interessantes do que aquele em que eu vivia. Tanto que eu era garoto, em Juiz de Fora, e eu ia para a banca de jornal e esperava religiosamente uma revista feita no Rio de Janeiro, chamada Senhor, que era uma revista literária de alto nível, lançou os primeiros contos da Clarice Lispector. Pode ser que na infância, quando isso ainda não era tão forte, uma certa curiosidade sexual me levou para a leitura, porque a gente procurava os livros mais picantes, como, por exemplo, Presença de Anitta. O penúltimo que eu li é da Lídia Jorge, romance, né? Uma escritora portuguesa muito interessante. Eu recebi um ultimato da minha mulher para liberar lá o escritório dela, que tem muitos, então estou trazendo alguns. Eu trouxe 3 livros ali do escritório dela. Eu salvei porque eu gosto desse escritor, Primo Levi, um químico italiano que viveu no campo de concentração e escreveu uma série de depoimentos sobre campos de concentração. Isso aqui é um ensaio, fantasias masculinas, e esse também está velho, mas eu resolvi salvá-lo de lá, que é uma história do budismo no mundo, e que me pareceu também interessante ter em casa e tal. E aqui tem alguns que eu uso, isso aqui eu uso muito porque viajantes pelo Brasil, então eu tenho uma
sequência de viajantes que estiveram no Brasil, que são grandes viajantes, né? Richard Francis Bacon é um deles. Aqui são coisas que eu uso no dia a dia, soluções interessantes de governo, governos que deram certo. Ele traz exemplos de políticas vitoriosas, coisas de governo que deram certo, e eu tento utilizar alguma coisa que possa vir a ser aplicável no Brasil. Por exemplo, tem uma experiência da modernização do sistema indiano de assistência social através da internet, através da eletrônica. Criaram um número pessoal. Então, gastaram muito dinheiro para criar um número pessoal, milhões de dólares, mas a criação desse número pessoal deu à Índia a possibilidade de escoar o dinheiro para ajuda para milhões, bilhões, sem malbaratar o dinheiro, como acontece no Brasil. No exílio em Cuba, por exemplo, não tinha o que fazer, a não ser ler. Então, esse momento, para mim, foi um momento especial. Quando você está num projeto revolucionário, existe um certo anti-intelectualismo, uma suposição de que é a ação que define toda a sua vida e que tudo se resolve na ação, que até a intelectualidade, o intelectualismo é uma certa perda de tempo, é uma atividade masturbatória. Mas quando você se vê, como a gente se viu, diante de um relativo fracasso, tivemos que ir para o exílio, passar muito tempo no exílio, de novo se coloca a questão: o que eu vou fazer aqui? Cheguei à luta armada, todo o universo de esquerda, através do existencialismo, através do Sartre, da Simone, daquela discussão que havia na França no pós-guerra. E sabia que o marxismo era o companheiro de viagem, mas eu não conhecia o marxismo como deveria conhecer. Então, aproveitei o exílio para fazer uma coisa parecida com o que eu fiz durante a pandemia. Eu li o Capital, né? Estudei o Capital dentro dos meus limites, 10 horas por dia, durante o exílio em Cuba. Esse aqui é um livro interessante, que eu uso muito, que é um ensaio sobre a crise alimentar que vem ainda, a fome que vem. Eu, de vez em quando, escrevo artigos sobre a questão alimentar. Recentemente apareceu o problema da questão alimentar no Brasil, o preço dos alimentos. Então, eu aproveitei a história do preço dos alimentos e disse: olha, mas estruturalmente vem alguma coisa aí difícil, que é a produção mundial limitada por vários fatores e o crescimento da demanda, né? Esse aqui é um livro que me interessa muito porque é um livro sobre o Heidegger, mas é um livro também sobre a crítica do Heidegger e a relação intelectual dele com Nietzsche, entende? Então são dois pensadores modernos que são interessantes. Tem 2 livros aqui que me ajudam um pouco na questão da China, né? São ensaios sobre a China, que eu tento analisar de vez em quando acontece, a relação da China com o Brasil. E esse aqui, por exemplo, eu trouxe que é uma revista especial editada na França sobre o Samuel Beckett, que é um escritor que eu gosto muito também. É uma figura humana muito interessante, um escritor maravilhoso. O meio ambiente, na verdade, ele não chegou tanto a mim através de autores, mas através da observação do cotidiano. Preocupação política com o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente está na nossa vida, nós somos parte dele. Na Suécia, quando eu era exilado, eu encontrei já na época um chamado Partido do Cidadão, que fazia uma campanha contra os carros no centro da cidade. Eu achei aquilo muito interessante e tal. Eu comecei a ver que havia um movimento político em torno de trânsito, de locomoção, de alimentação integral, de alimentação saudável, e comecei a me preocupar com isso. De escritores novos, não é novo, que ele já morreu, mas que trouxe alguma coisa nova para esse tema recentemente, é um escritor de origem suíça chamado Ulrich Beck. Ele tem uma tese muito interessante, o primeiro livro dele chama Sociedade de Risco, e ele tem uma tese muito interessante que hoje nós não deveríamos ver a sociedade como dividida em classes, como o marxismo clássico, mas ver como sociedade dividida em riscos, uma vez que os grandes riscos ambientais acabam sendo canalizados para as pessoas mais pobres. Quando eu não estou escrevendo, eu estou lendo, só leio e escrevo.
a única coisa que eu faço. Mas pela manhã eu tenho uma parte de exercício físico, né? Eu vou de bike, nado mais ou menos 1 hora, e aí a partir disso eu sento para escrever e ler, escrever e ler o tempo inteiro. Eu leio de vez em quando um livro, aí chama para o outro, você começa a ver. É um caminho muito estranho, não tem uma lógica, assim, um rigor não, grande, não.